Olá! Hoje eu estou aqui nesse cenário diferente, novo, né? Estamos aqui no nosso novo endereço no Instituto Integrar e eu quero começar esse vídeo, né, agradecendo, né, a todos os meus clientes, pacientes, né, todos aqueles que confiam no meu trabalho, que confiam no trabalho da minha equipe, né, que confiam a sua vida, a sua família, os seus filhos, ao nosso cuidado. Então, tudo preparado com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, para de fato atender vocês com a melhor qualidade, né, que nós pudermos oferecer. Então, gratidão por toda a confiança, por chegarmos até aqui. Né? Se você não conhece ainda o Instituto Integrar, né, faça-nos uma visita, venha nos conhecer, entre em contato conosco. Mas bom, eu estou nesse vídeo hoje para falar sobre um assunto, né, que deve estar sendo pauta de muitas famílias nesse momento, que é a adaptação escolar. Então, esse período inicial, onde as crianças estão entrando aí, né, numa vida escolar, ou iniciando, ou retornando, né, à escola depois de um outro ano, enfim, né, esse processo de adaptação, onde os pais ficam muito inseguros a respeito de como agir, se é o momento certo, né, como deve fazer, de que maneira se posicionar diante da expressão do seu filho sobre ficar na escola, sobre estar num ambiente novo, com novos cuidadores, né? Então pode ser um momento de muito choro, de muita dificuldade. Então eu quero aqui falar sobre alguns pontos importantes para que esse momento da adaptação aconteça de uma forma favorável para o seu filho, para a sua criança, né? E também mais confortável emocionalmente para você que é pai e mãe, né? Sabendo que está direcionando esse processo da forma adequada, correta, né? Caminhando de forma que você vai proporcionar ao seu filho realmente uma condição de adaptação adequada, né? Sem prejuízo, sem danos emocionais. Então vamos lá, né? Um primeiro ponto que a gente precisa se perguntar, né? Se questionar ou pensar e refletir sobre o choro da criança, né? É muito comum que nesse momento aconteça choros, recusas, resistências, né? Então, a gente precisa entender que nem todo choro significa que aquele lugar é ruim, tá? Que aquilo não deve acontecer, que aquele lugar não deve ser, né, um lugar que vai acolher o meu filho. Mas o choro diz sobre uma dificuldade daquela criança, sobre coisas que ela não consegue fazer sozinha, sobre uma expressão de sentimento, né? Sobre essa dificuldade de se vincular a novos cuidadores, a novas figuras de cuidado. Então, é muito comum que na primeira infância a ansiedade de separação esteja presente nesse processo, né? Exatamente pela tenridade, né? Por serem muito pequenininhos. Então isso faz parte, né, da primeira infância, ter esses momentos de dificuldade, né, de separação aí com essas figuras de cuidado. Então a gente precisa nesse momento, né, trabalhar aí o que a gente chama de controle apetitivo, que é a escola identificar, né, e os pais proporcionarem esse tipo de informação, onde a escola identifica aquilo que atrai a criança, aquilo que deixa a criança confortável, aquilo que chama a atenção dela, que envolve ela em um processo lúdico confortável, porque esse ambiente vai ser um ambiente que vai chamar a atenção dessa criança para que ela possa ali construir novos vínculos de cuidado, novas relações de cuidado com esses professores. Então os pais precisam nesse momento, né, tanto incentivar esse processo, né, de que a criança vá, que ela se envolva, e também permitir um pouco mais dessa autonomia. Às vezes alguns pais ficam mais receosos do que os próprios filhos, né, ou têm uma dificuldade com esse processo de separação. Então, sim, a gente precisa acolher a nossa criança, a gente precisa acolher o choro da nossa criança, porque isso diz sobre alguma necessidade que ela tem, mas é claro que sempre incentivando, né, e buscando estratégias que vão fazer com que essa criança se envolva em uma nova atividade, em uma nova proposta, né, associando então o bem-estar, o prazer a uma nova figura de cuidado, tá? Então, eu, Carla, particularmente, né, na adaptação do meu filho, eu fiz de uma maneira onde eu, de fato, separei um tempo para fazer isso. Então, no período escolar, né, no primeiro mês onde ele ia estudar, eu abri mão de todos os meus compromissos profissionais para estar com ele naquele ambiente e esperar o tempo dele diante daquelas circunstâncias, né? Então isso é muito importante também, a gente entender que os nossos filhos têm um tempo diferente. Tem crianças que vão fazer isso mais rapidamente, tem crianças que vão levar um pouco mais de tempo. Então, eu sei que tem pais que têm uma rotina de trabalho que não conseguem fazer essa situação acontecer, né? Mas se você é pai e mãe e tem essa possibilidade, entendo que isso é necessário, você separar esse tempo
para ouvir a sua criança, para dar tempo para que ela entre nesse processo. E como o próprio nome já diz, né, é adaptação, é um processo, é um progresso acontecendo. Então, eu incentivava, eu monitorava esse processo, fazia, né, essa proposta, né, de chamar a atenção, até que ele me desse esse consentimento para eu me ausentar, para eu estar distante, né, e ele sentir segurança nesse processo para conseguir construir a adaptação de uma forma saudável. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar, né, sobre o choro do seu filho, né, que isso não diz necessariamente que esse lugar é ruim, mas que existem ali dificuldades que essa criança está precisando de você, né, para auxiliar essa construção acontecer. O segundo ponto é não levar a criança embora para casa porque ela está chorando, né? Então é essa segunda situação que eu já até iniciei, né? A gente poder estar ali para incentivar o retorno, para voltar para esse ambiente, porque nesse processo a criança pode associar que quando ela chora alguém retira ele daquele lugar, né? E não é essa a ideia, né? O choro precisa ser compreendido, entendido, auxiliado nesse processo, mas o incentivo a uma nova experiência, uma nova vivência é importante e necessário, porque a gente pode criar realmente, né, uma dificuldade de fazer a adaptação acontecer. Um outro ponto importante é a gente, por exemplo, ficar ameaçando os filhos, né? Se você não ficar aí, vai acontecer aquilo. Se você não for, quando chegar em casa você não tem aquilo outro, né? Então, ameaças não são o caminho para a gente construir uma adaptação saudável para o nosso filho, para a nossa criança. Então, usar muito mais o controle apetitivo, né, do que o controle aversivo, né, que são as ameaças, que são as punições, enfim. Então, é pensar o que meu filho gosta, né? O que no nosso filho chama atenção, o que é confortável para ele e trabalhar esse processo junto com ele, tá? Então, eu falei dessa condição do choro, eu falei de não levar a criança para casa, né, nessas situações, de não fazer ameaças para a nossa criança diante dessas circunstâncias, e de não fazer ameaças, e por último, né, da gente não sair de fininho, sem se despedir dos nossos filhos, né, sem dar tchau, sem ter esse consentimento cognitivo da criança de que você está indo embora, mas você retorna em outro momento, né? Então, sair sem a criança ver, sem perceber, e aí quando ela buscar por você não encontrar, pode ser associado para a criança como um abandono, né? Como uma situação de que os meus cuidadores me abandonaram, não estão aqui no momento que eu preciso deles, né? Então, eles precisam ter o consentimento de que você foi, né? De que você se despediu e que você vai voltar em outro momento, né? Pode ser até que esse momento gere desconforto, choro, né? Mas entenda que esse processo também, né, de se despedir, mesmo que seja, né, de alguma forma expressivo emocionalmente, vai gerar na sua criança, né, futuramente, uma capacidade de compreensão, né, de que o papai ou a mamãe vai, mas eles voltam para me buscar, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí eu vou dar algumas estratégias aqui que a gente pode utilizar, né, para facilitar esse momento de adaptação. Então, a gente pode, às vezes, construir, né, beijinho, né, batom, dar beijinho na mão da criança, para que ela entenda que você está ali pertinho dela. Permitir que a criança leve para a escola algum objeto de apego, que tenha essa relação emocional para essa criança, para criar essa familiaridade com esse novo ambiente. A gente pode também utilizar as histórias, né, ao dormir, para contar histórias sobre a escola, mostrando o que tem de bom, como será, né, antecipando para a criança possivelmente as emoções que ela vai ter, o que ela vai encontrar, a rotina que ela vai ter ali, né? Então você pode chorar um pouquinho de saudade da mamãe, mas a mamãe volta, porque lá na escola tem amigos, tem a tia que brinca assim, você vai fazer isso, vai lanchar, vai brincar, vai no parque. Então, usar as histórias, né, ao dormir, para conscientizar a criança e para antecipar a ela, né, sobre o que espera por ela, como vai ser essa rotina, também são estratégias muito, muito importantes para a gente conduzir esse processo da melhor maneira possível, né, para as suas crianças e para vocês também, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham, né, realmente aproveitado esse conteúdo. Então, se você conhece algum papai, alguma mamãe que está passando por esse momento, né, você pode encaminhar esse link, né, esse vídeo, para que essa pessoa possa assistir e possa também desfrutar desse conhecimento. E se existe alguma dúvida, né, que por um acaso eu não trouxe aqui ou não falei, você pode também estar me enviando uma mensagem pelo direct, né, pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em poder compartilhar com vocês um pouquinho mais do meu conhecimento, em ajudá-los de alguma maneira, tá? É isso. Nos vemos em breve.